Alvíceras, Êxodo, frente e verso, nossa Bíblia livre do professor doutor PhD Oswaldo Luiz Ribeiro. No último vídeo nós começamos, mas é uma Bíblia que, primeira coisa, ela tem como característica ser online, tá? Então é a única Bíblia online que a gente examina aqui. Até mesmo a Bíblia pastoral, edição pastoral, a gente costuma analisar a impressa, né? Eu até estou pensando em também passar a usar a versão virtual, né, online, que existe no site da Paulus, da editora Paulus. Mas enfim, segundo, que é a Bíblia com a maior quantidade de notas de rodapé que existe, talvez até no mundo. É impressionante, né? São centenas de notas de rodapé por capítulo. Por quê? Porque o Oswaldo Luiz Ribeiro, ele é um exegeta, né? Ele é um exegeta que, como tal, tem amplíssimo conhecimento da língua original, do hebraico. Então, ele faz muitos comentários. Só que, por outro lado, também, 70% das notas não nos interessam aqui, porque são notas gramaticais, assim, nem gramaticais, para ser mais exato no termo, são notas de tradutor, notas morfológicas, ou seja, tal palavra que está escrito assim, enfim, foi traduzida por essa, né, e não por aquela, esse tipo de coisa. Então, assim, não importa muito uma ou outra. Por exemplo, aqui é dito no capítulo 3 que a sarça arde no Sinai. É um jogo de palavras que você só vê no hebraico. Por quê? Porque Sinai, em hebraico, Sinai mesmo, né? E sarça é Sener. Então, Sener, Sinai. Então, Sener, Sinai. Então, são vocábulos aparentados, né? Com a pronúncia e com a grafia aparentadas. Então, é um jogo, um trocadilho, um jogo de palavras que causa um certo efeito estilístico. Só no original, porque na tradução para o português você já perde isso aí. Aí você aproveita um comentário desse, uma análise dessa. Agora, tirando isso aí, a maioria das notas que tem assim essa pegada mais de tradutor não interessa muito, tá? Mas aí no último vídeo, até porque por conta dessa robustez de notas que tem aqui nesta Bíblia, a gente não fez um vídeo muito longo de propósito, e agora vamos retomar de onde paramos. Agora eu tenho que lembrar aqui de onde paramos, né? A gente ia falar sobre o nome do Eu Sou, né? Isso, exatamente. Né? No versículo 14. E diz Elohim a Moshe: estou eu que estou eu. Ele diz: destarte tu dizes para os filhos de Israel: eu estou, ele envia-me para vós. É uma tradução, como eu já expliquei, né, em algumas oportunidades, muito emblemática, muito peculiar, a do Oswaldo Luiz Ribeiro, porque é uma tradução muito fiel, fidelíssima à palavra no original, é palavra por palavra. Ele, em último caso, ele traduz uma palavra para duas, por duas. Ou seja, pega um vocábulo no hebraico e traduz usando duas palavras. Por exemplo, uma preposição, um artigo, ou dois substantivos, uma locução. Ele geralmente, só em último caso é que ele vai fazer isso. E a outra questão também é que ele é muito fiel à questão do significado primeiro da palavra. Ele não faz aquela tradução dinâmica que leva mais em conta a semântica, leva mais em conta o uso pelo leitor em público, como se estivesse lendo um livro de histórias comum, né? Não, ele não está nem aí se não vai fazer muito sentido, ele não está nem aí se o leitor vai precisar juntar, decodificar o que ele acabou de traduzir para ver sentido no que ele acaba de ler. Ele propositalmente ele faz dessa maneira porque ele quer colocar no mercado, ele quer colocar à disposição do mundo acadêmico
uma tradução que seja assim, que tenha como referencial esse respeito pela tradução, né, pelo original e pela exegese. E ele faz isso muito bem, está fazendo muito bem, não terminou de traduzir ainda a Bíblia, falta muito, né? Mais palmas para ele. Bem, e aí nesse versículo aqui foi onde a gente parou no último vídeo, né? E aí a gente não leu as notas, é quando Deus vai revelar o seu nome para Moisés. Aí ele tem a nota 70, né? Que fala aí da revelação que Deus faz a Moisés, El Moshe, que isso aparece 203 vezes na Bíblia. E esse tipo de nota que eu estava me referindo, tá vendo? Aparece tantas vezes na Bíblia, não interessa, pra gente aqui não interessa, tá? Aparece 203, aparece 201, não interessa quantas vezes uma expressão aparece pra gente na Bíblia, porque o nosso propósito aqui é fazer uma leitura interpretativa, é fazer uma leitura teológica e de aplicação, digamos assim, prática, né? Portanto, não interessa muito se essa palavra apareceu uma vez ou duas vezes ou 1000 vezes, mas aqui, como eu expliquei para você, ele, por ser um exegeta, ele está colocando no mercado uma obra que seja feita para leitores especializados mesmo. Aí ele vem para a nota 71, que é quando ele diz: estou eu que estou eu. Que a gente viu aí em outras Bíblias: eu sou o que sou, eu sou aquele que é, aquele que será, eu sou o que serei, e por aí afora. Que na verdade no original é uma expressão só: Erie, Asher, Erie. Erie, Asher, Erie. Estou eu, Erie, que no caso aqui seria a tradução de Asher. Estou eu, Erie de novo. É como se fosse assim, mal traduzido, né? Fala que quem te mandou fui eu mesmo. Quem te mandou foi o que te mandou. Se alguém perguntar quem te mandou, fala que quem te mandou foi aquele que te mandou. Não interessa. Claro que é mal traduzido, porque não é esse o propósito, né? Não é esse o intento comunicativo. Já vimos isso aí. Mas vamos ler aqui a nota do Osvaldo. Somente aqui, só aparece aqui, ou seja, essa expressão Erie, Asher, Erie, só aparece aqui. Não se trata em nenhuma hipótese, faltou vírgula aqui, Osvaldo. O Osvaldo tem um problema com a língua portuguesa. Ele conhece muito a língua portuguesa, no sentido de ser uma pessoa que tem um amplo conhecimento, digamos assim, de léxico, né? Não tanto também, eu tenho mais do que ele, conheço vários que também tem, mas ele tem um bom domínio léxico, o vocabulário é extenso, tá? Mas ele tem problemas gramaticais. Ele já leu a gramática toda da língua portuguesa, certamente mais de uma vez, dá para ver isso, percebe-se isso até no falar dele, quando ele fala. Porém ele não é especializado tão especializado assim em gramática a ponto de não cometer erros, né? Então é muito comum na Bíblia dele aqui ter um errinho ou outro de vírgula, coisa pequena, entendeu? Assim, mas ele está muito acima da média de qualquer brasileiro, sem dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, estou acima dele porque eu sou professor de português e além disso, não sou qualquer professor de português, sou professor de português e antes de ser, já lia gramáticas assim, por vontade, por prazer. E além disso, sou especializado em etimologia, né? Em morfologia, no sentido de, não de morfologia mesmo, mas no sentido de conhecer as palavras, né? De conhecer a origem das palavras, ou seja, a etimologia mesmo das palavras. Claro que eu ainda tenho também formação em grego e em latim, isso ajuda também, né, bastante. Então eu tenho mais devido a ter uma obra publicada, um livro publicado sobre gramática, devido a ser pesquisador de gramática, já ter sido estudioso bem aprofundado disso aí, então eu tenho mais proficiência naturalmente do que ele. Mas ele é uma pessoa que domina assim
quase que domina totalmente a língua portuguesa, a escrita da língua portuguesa. Então, ele tem bastante conhecimento nisso aí. Então, aqui ele esqueceu uma vírgula, né? Ele botou aqui, não se trata, aí tinha que ter uma vírgula, em nenhuma hipótese, depois vírgula, de uma etimologia histórica para o nome de Yahvé. O nome Yahvé sequer hebraico é, de sorte que qualquer tentativa de explicar seu sentido pelo léxico hebraico é uma tentativa espúria de partida. Yahvé tem origem no extremo sul de Canaã, terra de árabes. É nas línguas dali que deve ser buscada a origem de seu sentido, se algum sentido havia. Mas isso não impediu que os próprios redatores dos textos agora bíblicos ensaiassem seus exercícios teológicos. Estamos diante de um deles, que todavia nada diz sobre o sentido do nome Yahvé, mas apenas informa sobre a construção arbitrária e teológica dada ao nome séculos depois de sua introdução em Canaã. O ensaio normativo de etimologia que presenciamos se serve do verbo hir, errir, asher, errir. Ocorre com ele o mesmo que com o verbo da língua inglesa to be. Não há distinção neles entre ser e estar. Are e am. Tanto faz, estou ou sou. I am, you are, they are. Tanto faz. A distinção é um fenômeno da língua portuguesa nesse caso. É sempre o contexto que determina se o sujeito é ou se ele está. Por exemplo, a pessoa é doente, crônico, ou está doente, momentaneamente. A tradição platônico-teológica cristã viu no emprego do verbo rir, HYH, na transliteração. Eu não domino hebraico, não vou ficar citando palavras hebraico aqui no original, só na transliteração. Mas enfim, a tradição platônico-teológica cristã viu no emprego do verbo HYH aqui uma oportunidade de introduzir conceitos e argumentos ontológicos e filosóficos total e absolutamente estranhos à cultura judaíta. O resultado alegórico é converter a construção frasal numa declaração ontológica. Eu sou o que sou. Penso tratar-se de mera projeção ideológica. No contexto, a resposta de Elohim parece ser a de que o Deus que está ali é o Deus que veio para estar com o povo. Significaria isso, portanto, a expressão do eu sou o que sou. Não importa seu nome, importa a sua ação. Eu concordo com o Oswaldo. Tá? O tetragrama YHWH, a correta tradução dele seria uma ação. Mas assim, aqui ele está corretamente traduzido, tá? Aqui nas Bíblias que a gente leu aí, ele vem como ação, eu sou o que eu sou e tal, em todas as Bíblias, né? O problema é que esse tetragrama, ele não, no momento em que aparece aqui eu sou o que sou, esse eu sou o que sou, ele não é a tradução do tetragrama, ele é a tradução de Errie, Asher, Errie. Só que o Oswaldo Luiz Ribeiro está dizendo que o que deveria ser traduzido como ação é o tetragrama. Eu concordo que isso sim faça sentido e possa ser dessa maneira. Eu não tenho certeza se seria a melhor maneira. Ninguém tem, nem o Oswaldo era para ter. Ele tem pela fé dele lá. Ele tem uma opinião dessa que ele acha que é. Mas ele também não pode provar, ele não pode sequer evidenciar isso aí. Então ninguém pode dizer nada. A tradução do tetragrama para todo sempre vai ficar indecisa, imprecisa. A gente coloca Yahvé ou até mesmo Senhor, né, no português, as Bíblias colocam assim, porque é mais funcional e não está necessariamente errado, porque também ninguém sabe como é que é. Não desvirtua a leitura, não altera em nada a leitura. Agora, que poderia ser a tradução por uma ação, poderia, mas tenta substituir. Toda vez que aparecer Yahvé ou Senhor na Bíblia, você botar no lugar eu sou o que estou. Eu estou
eu sou o que sou, entendeu? Vai ficar complicado, entendeu? Então, assim, é realmente uma proposta aqui do Oswaldo, faz sentido, mas não quer dizer que a outra, que já é usada na Bíblia atual, em português, nas Bíblias, né, também não faça sentido. Então, é só uma proposta. E ele fala isso, que a Bíblia dele é uma proposta. Não importa seu nome, importa a sua ação. Talvez estejamos aqui com um vestígio da razão de o Deus nomeado em Gênesis 1 não ser Yahvé, mas Elohim, que a rigor não é nome. Ele vai dizer que Elohim não é nome, né? Talvez estejamos diante de uma camada redacional imediatamente pós-exílica, em que a comunidade judaíta ainda se ressente de nomear sua divindade principal a caminho de se tornar única, como o Deus da Jerusalém destruída, ou, não por isso, mas pelo fato de que o Deus do Império tem nome, Ahura Mazda, e conviria não concorrer com a autoridade imperial. Então o Ahura Mazda seria o Deus do Império, né, assírio, e na época de cativeiro babilônico, né, você ali, para não concorrer com o Ahura Mazda, você se ressente de nomear a sua divindade minoritária, de um povo minoritário. Você teme ser perseguido. Então você não dá, você mantém convenientemente o nome de seu Deus no anonimato. Ora, quem parece ter feito isso, foi certa comunidade helenística visitada por Paulo. Quando lá chega, ele lê ao Deus desconhecido, né? E vai se aproveitar muito bem disso para pregar o Evangelho. Então, pode ser também que o mesmo tenha sido feito, pensado e feito por essa comunidade. Talvez não seja incomum, não tenha sido incomum naquela época, as comunidades de fé menores, minoritárias, em força que eu estou falando, não tenha sido incomum que elas não fizessem nenhuma questão de revelar publicamente o nome de sua divindade, até porque o próprio culto da divindade, daquela divindade, daquelas populações minoritárias, muitas vezes era escondido, era a socapa. A própria igreja, gente, de Cristo, no primeiro século, o povo se reunia às escondidas, às furtadelas, na penumbra, até mesmo em catacumbas. Por quê? Porque não queria tornar público, não queriam aparecer, era morte certa, né? Então, pode ter sido isso também. É uma excelente nota de rodapé, muito rica esta nota de rodapé. Seja como for, descarto a tradução eu sou o que sou, que todavia não estaria gramaticalmente errada, e a interpretação ontoteológica que sempre se faz acompanhar dela, que nesse caso considero totalmente equivocada. Digamos que a resposta deve ser: o Deus que veio para estar convosco está aqui. Isso não faz lembrar Mateus 28:20? A gente não vai ver Mateus 28:20 agora, tá? Mas é basicamente o Deus conosco, é o Emanuel. O Deus que veio para estar convosco está aqui. É isso que significaria para Oswaldo Erie Asher Erie. Eu sou o que sou, como é traduzido geralmente nas nossas Bíblias. Aí tem outras notas aqui. Bom, aí vamos voltar lá para versículo 15. E diz ainda Elohim para Moshe: destarte tu dizes para os filhos de Israel e Yahvé, o Deus dos pais de vós, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele me envia para vós. Este é o nome de mim para sempre, e este é a lembrança de mim para geração de geração. Então vamos lá para 73. Nota 73. Depois de tanto suspense, Ha Elohim é Elohim ou é Yahvé? Então é a pergunta que ele faz. Depois de tanto suspense, Ha Elohim é Elohim ou é Yahvé? O outro narrador decide-se por ser claro. Pelo menos aqui é Elohim. O que ele está dizendo aqui? É o que eu já falei no outro vídeo. No versículo 14, Deus revela que o nome dele, versículo 13, perdão, Deus revela que o nome dele
Perdão, no versículo 14, né? Deus revela que o nome dele é Eu estou o que estou, ou Eu sou o que sou. Depois, no versículo 15, ele já diz que o nome dele é Elohim. Entendeu? E isso no versículo 15, parte A. Na parte B, ele já diz que o nome dele é Yahvé. E aí? Então, o próprio Deus se chama de Eu sou o que sou, se chama de Elohim, que no caso aqui não é ele se chamando de Elohim, mas é o autor do texto, e diz Elohim a Moshe, né? E o próprio Deus também se chama de Yahvé. Então, na verdade, aqui no capítulo 3, Deus ele pede para ser chamado para sempre de Yahvé, o tetragrama. E no versículo 14 somente, ele também diz que o nome dele é Eu sou o que sou, né? Bom, aí vem a nota de rodapé do versículo 15. Depois de tanto suspense, o narrador decide-se por ser claro. Pelo menos aqui é Elohim. 74. Certamente um novo narrador, cansado da ambiguidade anterior. Ele faz a identificação absoluta entre Elohim e Yahvé. Não estamos diante do mesmo redator dos versos anteriores, desde o versículo 1 até o versículo 14. Importante nota. Então, a partir do versículo 15, a redação não é mais da mesma tradição. É outro autor, que é um outro texto, uma outra tradição, depois foi colada aqui na primeira parte do capítulo, até o versículo 14. Então, só que este segundo autor, ele identifica Elohim com Yahvé, na boa, sem nenhum problema. 75. Este, isto é, Yahvé, na prosódia da época, certamente não na de hoje. Isso aqui também interessa. 76. Essa declaração, este é o meu nome para sempre, parece reforçar a especulação de ter havido a suspensão do uso do nome Yahvé em algum momento imediato do pós-exílio, o que explicaria Gênesis 1 não empregar o tetragrama. A suspensão do interdito é expressa aqui na forma de retroprojeção. 77. Este refere-se a nome. Este nome é como serei lembrado. Estamos diante de um texto normativo que estabelece o nome oficial da divindade, ou seja, Yahvé. Lembrança, Zeker. A raiz ZKR atualiza-se tanto em forma verbal quanto em forma substantivada, não interessa. Vamos ver aqui, versículo 16. Caminha e reúnes tu os velhos de Israel, e dize tu a eles, Yahvé, o Deus dos pais de vós, ele é visto para mim, o Deus de Abraão e de Isaac e Jacob, para dizer, visitar eu vos visito, e o feito para vós é Mitzrayim. Tradução bem difícil, né? Por isso que os tradutores para a língua portuguesa adaptam, né? Senão ia ficar uma tradução assim, quase que ilegível. Mas vamos lá. Velhos, plural de Zaken. As traduções preferem anciãos, mas é o mesmo termo para dizer que Sara e Abraão estão velhos. A distinção velhos e anciãos não é um fenômeno do texto bíblico, e sim do texto da língua portuguesa. Os velhos de Israel, ou os anciãos de Israel, Deus pediu para Yahvé falar com eles, para levá-los até o faraó e tentar persuadir o faraó a libertá-los, né? Aparece 18 vezes e tal. Aí vem 81. E dizes tu a eles. Não interessa. 82 também interessa. 83 também não. 84. Acho que tem um negócio aqui pra gente ler. Não há referência a essa visita nos textos de Gênesis, se a referência for a Yahvé. Em Gênesis 50, do 24 ao 25, se poderia tentar instalar tal referência, mas ali se trata de Elohim, como aqui, todavia também ali se encontra o trio patriarcal. Ok, vamos ver, vamos pular algumas notas. Vamos lá, nota 97, né? Que vai pegar o versículo 20. E envio eu a mão de mim, e faço ferir eu Mitzrayim na totalidade das excedidas de mim. Na totalidade das excedidas de mim. Que eu faço no interior dele, e depois assim ele vos despede.
Excedidas traduz aqui o particípio feminino plural passivo da raiz PL, exceder. Aqui, forma verbal passiva é a mesma da empregada em Gênesis 18:14, até aqui as duas únicas ocorrências do verbo. O sentido da expressão é que Yahvé transborda, excede, ultrapassa os limites do possível. A referência é a maravilhas e milagres, mas o termo é mais prosaico. Que mais? Nota 102. Já é do último versículo. E pergunta: uma mulher, desde a vizinha dela e desde a peregrinada na casa dela, por utensílios de prata, ouro e indumentárias, e colocai vós sobre os filhos de vós e sobre as filhas de vós, e expropriareis Mitzrayim. Aqui, pela primeira vez, o verbo está regido pela preposição men, men. Nesse caso, os dicionários atualizam a tradução não como perguntar, mas como pedir. Opto pela manutenção da tradução perguntar, a explicação da preposição min, desde, e a atualização por meio da regência de perguntar em língua portuguesa, perguntar por. Isso exige o uso de preposição inexistente em hebraico. Então, em vez de, para Osvaldo, em vez de as hebreias irem pedir por objetos de ouro e prata, elas perguntariam por objetos de ouro e prata, que dá na mesma coisa, porque perguntariam, na prática seria o entendimento, perguntariam se eles poderiam, se os egípcios poderiam fornecer-lhes tais objetos para eles irem levando na caminhada, dá na mesma. Que mais, gente? Aí vamos logo para a última, né? Expropriar traduz a forma verbal intensiva da raiz NTS. Também não interessa. Só comentário. São 109 notas no capítulo 3º. Só notas de tradução. E não de teologia. É uma Bíblia muito pobre em teologia. Perto, assim, nas notas, né? Perto das outras Bíblias. Mas é riquíssima em exegese. Por isso que a gente traz aqui também, para você conhecer. Agora, muitos detalhes, muitas nuances teológicas, eu não vou repetir aqui, porque já o fiz a exaustão nas últimas vezes, nos últimos vídeos. Todos os temas teológicos deste capítulo nós já decoramos, né? Podemos até dormindo recitar, explicar, de trás para frente, de frente para diante. Então, assim, eu não vou aqui repetir quais são os temas teológicos abordados aqui neste capítulo, mas o Osvaldo praticamente não aborda nenhum deles. Não aborda nenhum deles. Por exemplo, só para dar um exemplo, aqui no final a gente tem aquele problema. Como é que Deus, ele pede para... Ele não toca no coração de Faraó e pede para o povo egípcio, que já está sofrendo com a mão forte desse próprio Deus, ainda dá todos os objetos de ouro e prata para o povo israelita, né? Como é que pode isso acontecer? Qual é a coerência disso? Então, assim, é um problema teológico, né? E tantos outros que a gente viu aí, não vou voltar a explicar agora, é só voltar na playlist, tá? Mas enfim, chegamos até a última nota, terminamos o capítulo 3º pela nossa Bíblia livre. Ainda temos a Bíblia do Peregrino, pelo menos. Eu acho que não vai faltar mais nenhuma depois dela. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.